O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca aos leões. Daniel capítulo 6, verso 22. Este testemunho aconteceu com o profeta Daniel no passado. Porém, hoje, em pleno século 20, aconteceu comigo também. Para testemunhar que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Hebreus capítulo 13, verso 8. Logo que aceitei a Jesus como meu Salvador, senti o prazer imenso de falar do amor de Deus a outras pessoas. Porém, muitas não quiseram dar crédito às palavras da Bíblia que eu sempre lia. Pelo contrário, ridicularizavam, porque antes de conhecer o verdadeiro Deus, eu era muito errado, bebia muito e era por demais temperamental. Para provar isto, eu tenho em meu corpo várias cicatrizes de cortes de facas e perfuração de bala. Nesta época, eu trabalhava na organização militar, batalhão de raio patrulha, pertencente à Polícia Militar de Pernambuco. Certa vez, eu estava em Dois Irmãos, Recife, onde existe um jardim zoológico, mostrando a palavra de Deus para algumas pessoas. Quando uma delas declarou ceticamente: "Só creio no que vejo e no que pego. A Bíblia foi escrita por homens, por isso não dou valor." Neste momento, eu procurei mostrar um exemplo, dando a entender que Deus. Foi quando impensadamente eu disse: "Tenho tanta fé em Deus que ponho minha mão na boca do leão." O administrador do citado zoológico disse: "Lhe dou 100 cruzeiros se você fizer isto." Um estudante disse: 100 cruzeiros é pouco, ora, eu dou mais 100. Porém, eu só fiz repetir: eu disse e faço. Todos que estavam ali presentes levaram-me ao ridículo. E eu, não mais suportando as críticas, comecei a chorar. E em seguida, saí daquele local e fui em direção à cova do leão. Quando cheguei na cova, o leão estava deitado. E eu comecei a falar com Deus espiritualmente, dizendo: "Senhor Deus, não posso mais pregar o Evangelho, porque eu menti. Não tenho tanta fé assim, capaz de botar minha mão na boca deste animal. Ó Senhor Deus, reconheço a minha fragilidade. Porém, Senhor da glória, reconheço também que Tu és poderoso e podes me livrar da boca deste animal. Para isto, ó Senhor, vou fazer-te um voto. Eterno Deus, irei passar 3 dias jejuando e orando, e só voltarei a me alimentar depois que pular na cova deste leão, em nome de Jesus, para mostrar ao mundo que Tu és ontem, hoje e serás eternamente." Quando terminei este voto, chegou o vigia do horto, por nome de José, mais conhecido por Paba, trazendo um cachorrinho nas mãos. Mostrou ao leão e deu um grito dizendo: "Léo!" O leão levantou-se e ficou furioso,
dando pulos para alcançar o animalzinho. O vigia não o jogou, apenas mostrou. Eu, naquele momento, compreendi que Deus usava aquele homem para me mostrar que o leão era furioso. Não quis mais voltar ali. Fiquei muito pensativo. Passaram-se 2 ou 3 dias. Comecei o jejum. Era um dia de sexta-feira, 21 de janeiro de 1972. No sábado pela manhã, minha esposa anunciava a refeição matinal. Eu disse para ela que estava em comunhão com Deus e que ia passar 3 dias sem me alimentar, para receber uma bênção das mãos de Deus. Ela admirou-se muito e eu pedi a ela que orasse por mim. Passou-se a sexta-feira, o sábado, no domingo voltei a trabalhar no horto. Quando fui passando no local onde fiz o voto, escuto uma voz feminina a me chamar. Seu Geraldo, eu quero falar com o senhor. Era Dona Terezinha, proprietária de um restaurante que ainda hoje lá está. Quando cheguei perto daquela senhora, ela falou para mim dizendo: o senhor está desmoralizado, porque disse uma coisa e não pôde fazer. Não vai mais poder pregar o evangelho, porque o senhor mentiu. Respondi àquela senhora dizendo: Dona Terezinha, jamais alguém no mundo me desmoralizará, porque eu estou com Deus, e quem está com Deus jamais será desmoralizado. Então ela continuou: o que é que está acontecendo com o senhor? O senhor está diferente, magro, pálido, os lábios estourados. O senhor está esquisito, seu Geraldo, e parece que vai morrer. Nesse momento, saíram lágrimas angustiosas dos meus olhos. E disse a Deus espiritualmente: Senhor Deus, estão te ridicularizando por minha causa. Não sou mais digno de viver se amanhã não pular na cova do leão. Terminei o serviço ali e fui policiar um clube social junto com alguns colegas da Rádio Patrulha. Terminado o policiamento, fui para casa. Chegando em casa, cambaleando, me deitei e dormi normalmente. E quando foi pela manhã gloriosa do dia 24 de janeiro de 1972, em que Deus exaltou-se em toda a sua glória, livrando-me das garras do leão, eu me acordei e escutei a voz de minha inesquecível anunciando a refeição matinal. Sentamos ao redor da mesa, eu, ela e os 4 filhinhos. Eu sentei-me apenas para, como de costume, todos esperam coragem de orar. Houve um silêncio profundo. Era a hora da despedida. Minha esposa estava com uma criancinha no colo e estava completando 7 dias de nascida. Chama-se Jerusa. Quem nos serviu foi uma jovem que morava conosco, chamada Célia.
Se eu orasse naquele momento, ia chorar. Se eu chorasse, minha esposa não ia me deixar sair de casa, porque ela não sabia o que estava acontecendo dentro de mim. Mandei que ela orasse, e ela orou. Começaram a se alimentar, e eu pensando quais minhas palavras de despedida. Deus me ajudou e falei assim: Marlene, vou sair de casa agora. Vou para 2 irmãos. Às 10h30, você junte aqui os nossos filhos e agradeça a Deus em um culto de ação de graças, o que Ele nos deu. Depois, ligue a radiola e não desligue. Só almocem quando eu voltar. Ela combinou comigo e me despedi normalmente. Caminhando para apanhar o ônibus, eu suplicava a Deus que me mostrasse alguma pessoa que possuísse fé. Eu queria declarar que ia para a cova do leão. E se Deus não ouvisse a minha oração, poderia ouvir a oração de outra pessoa. E Deus, na sua bendita misericórdia, mostrou-me 3 evangélicos que confiavam em Deus e que o leão não ia me devorar. Eram os meus filhos, Geraldina, Geraldinho e Gerlene, 7, 5 e 4 aninhos. Eles têm por costume de irem comigo até a parada do ônibus quando saio de casa. E ali eles tomaram-me a bênção. Foi quando eu falei para eles dizendo: meus filhinhos, vamos fazer uma oração? Vamos sim, papai. Eu disse, repitam comigo: Deus, livrai o papai da boca do leão. Em nome de Jesus. Amém. Fiquei bastante confortado, pois esta oração me ajudou muito. Porém, quando cheguei em 2 irmãos, comecei a caminhar para a cova do leão. O temor rapidamente apoderou-se de mim. E eu tive vários pensamentos negativos. Senhor Deus, para onde é que eu vou? Não tenho ainda 1 mês de evangélico. E por que eu fiz um voto tão difícil? Se o leão me devorar, o que vai restar de mim são os estilhaços da roupa e o sangue. Minha esposa tem que vir olhar. Ela vai enlouquecer, porque está de resguardo. E quem vai tomar conta dos nossos filhinhos? Ó Senhor da glória, tem misericórdia de mim. Neste exato momento, Deus desviou os meus passos e fui para dentro da mata a fim de orar. E de joelhos fiz esta humilde oração: Eterno Deus, nas minhas pregações eu sempre digo que Tu és de eternidade a eternidade. Do mesmo modo,
como livraste a Daniel no passado, livra-me agora. Eu vou em teu nome. Fazei com que eu não tema o leão, porque se eu temer, eu não pulo. E fazei com que o leão não me devore, em nome de Jesus. Amém. Quando abri os olhos, eu vi a glória de Deus a me envolver. Deus me mostrou um sinal, dando-me a entender que o leão não ia me devorar. Este sinal nunca revelei a ninguém. Talvez um dia eu possa revelar. Saí daquele lugar chorando muito e correndo para a cova do leão. E em dado momento me perdi dentro da mata. Depois parei para meditar onde estava e continuei correndo. Quando cheguei no local em que o leão me avistava, ele começou a rugir estrondosamente, como vamos ouvir o seu rugido original. Eu não sabia que o leão ia completar 48 horas que não comia. O moço que joga comida para ele se esqueceu naquele dia. Quando eu quis temê-lo, me lembrei do sinal que vira na mata. Então Deus me ajudou. São João, capítulo 15, verso 5. Com a fúria que ele estava, subi no muro da sua cova. Quando ele me viu em cima do muro, correu e deitou-se. Então eu me joguei lá de cima, de profundidade 6 metros. Quando ele sentiu minha presença dentro do seu domicílio, levantou-se e veio me devorar, cavando o chão com as suas patas e rugindo estrondosamente. Então eu disse: aqui agora é Deus, eu e você. Vamos ver Deus por quem é. O rugido do felino estronda toda a mata, mas o anjo do Senhor estava ali. Com muita fúria, ele avançava para cima de mim. Porém, mais ou menos 2 metros ante ao meu corpo, ele parava. Voltava para a jaula. Esta estava fechada. Então ele voltava para mim. Isto se repetiu por várias vezes. Várias pessoas que estavam no horto ouvem o rugido da fera e correm para o local. Quando chegaram, viram o leão furioso, querendo me devorar, mas dali ele não passava. Louvado seja o nosso Pai Celestial. Então eu me ajoelhei, e quando ele avançava, eu botava a mão e dizia: daí você não passa. Em seguida, abri a Bíblia Sagrada e de voz alta exaltei ao nosso Redentor, lendo o livro do profeta Isaías, no capítulo 41, versos 10 a 20. Terminei de ler, segurei a Bíblia sob meu peito esquerdo e agradeci a Deus em oração.
Quando me levantei, fiz tudo para botar minha mão em sua boca, mas foi impossível. Ele continuava muito furioso. Quando eu vi que não podia chegar perto dele, pedi uma escada para sair. Um moço chamado Armando, funcionário do horto, disse que não havia escada e que eu tinha que sair pela jaula. Mandei que ele abrisse a mesma. O leão estava bem perto da jaula. Então eu parti para o leão, andando normalmente e dizendo: saia daí que eu quero passar. Já terminei minha missão. Saia em nome do Divino Espírito Santo de Deus. Saia. Neste momento, acabou-se a fúria do leão. Ele baixou a cabeça e saiu. Eu passei pela jaula e fui embora para o meu lar. De longe, quando avistei minha casa, ouvi a música sacra tocando na radiola. De emoção, comecei a chorar. Quando cheguei em casa, todos me abraçavam chorando de alegria. E a minha esposa perguntava: pelo amor de Deus, Geraldo, me diz, o que aconteceu? Quando me controlei, disse: oh, Marlene, você orou. Nossos filhinhos oraram. Eu também orei. Deus ouviu e respondeu às nossas orações. Eu vim, Marlene, agora mesmo da cova do leão. Que este humilde testemunho exalte bem alto o nome do nosso Redentor. Aumente a nossa fé. E você que ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador, aceite antes que seja tarde demais. Esta é a minha oração por mim e por vós. Amém. Amém. Estou mais uma vez cumprindo a minha missão. Quero cantar e exaltar teu santo nome, porém me segura, Senhor, em tuas mãos. Não posso prosseguir sem a tua direção. Senhor, te compadece dos meus filhos e nos segura, Senhor, em tuas mãos, pregando de igreja em igreja. Espero um dia em Canaã chegar. A minha maior ansiedade é ficar
a tua direção. Senhor, te compadece dos meus filhos e nos segura, Senhor, em tuas mãos. Confiando em ti, vou cantando este hino. Fico aguardando a minha redenção. Espero em ti que no dia quando voltares, minha esposa ressuscites na manhã da ressurreição. Não posso prosseguir sem a tua direção. Senhor, te compadece dos teus filhos e nos segura, Senhor, em tuas mãos.